E o Henrique André teve uma hora extra depois da mesa redonda. Ficou de olho na ESPN da Argentina, Henrique. Bom dia. Bom dia, Cláudio. É isso mesmo. Bom dia para quem está acompanhando o Rádio Esportes. Pois é, acabou a nossa mesa redonda. A gente achou que a missão estava cumprida na segunda-feira. Mas El Turco Mohamed, como gosta de dizer o Thiago Reis, ele deu uma entrevista para a ESPN da Argentina, viu, Romano? A gente tentou falar com ele, né? Tem umas 2 semanas. O Romo tava bravo, falou que não tinha nada para falar com a gente. Aqui com a gente, a imprensa do Brasil, ele não quis não, com a Itatiaia não, mas lá ele deu essa entrevista ontem. Foi a primeira, né, Henrique? Foi a primeira desde que saiu do Atlético. E, Romano, ele disse que não voltaria a treinar no Brasil, porque aqui é muito desgastante. Falou, não vou dizer nunca, mas hoje eu não voltaria a treinar no Brasil. Disse também que saiu do Atlético pela presença, pela força das redes sociais, das cobranças nas redes sociais, que o trabalho, sempre que o Atlético tropeçava, caía na conta da comissão técnica e nunca no desempenho dos jogadores. E também disse que o desejo do Atlético e do torcedor de ter o Cuca de volta foi um dos fatores também que ocasionaram na demissão. Tá bolado o Turco Mohamed, mas pelo menos nas redes sociais, você vai acompanhar esse conteúdo na íntegra no itatiaia.com.br e nas redes sociais, nos comentários lá no Twitter da Itatiaia com a matéria, o pessoal tá rindo, porque falar que foi injusta a demissão e que a força das redes sociais ocasionou a demissão, o pessoal não engoliu muito bem isso não, viu? E ele falou também o seguinte, que depois da derrota pro Flamengo, admitiu que o Galo jogou mal naquele jogo contra o Flamengo, foi eliminado, a pressão aumentou demais. Aí ele falou, fomos ao Rio de novo, ganhamos do Botafogo jogando mal. Ele admitiu que jogou mal, mas ganhou 1-0. E depois ele confundiu, ele falou que foi jogar com Coritiba. Era o Cuiabá. E foi o Cuiabá, né? Então ele confundiu bem, né? O Turco, Coritiba com Cuiabá. Depois daquele jogo, o empate, ele foi demitido. Ele disse que chegou no hotel depois daquele jogo e na manhã teve uma reunião com o presidente, Sérgio Coelho, e também com o Rodrigo Caetano. Aí sim foi comunicado da demissão. E outra coisa curiosa foi sobre o elenco de 2021. Ele comparou, diz que o Atlético teve muitas perdas e que a segunda linha, né, como ele disse, que é o caso das opções, o time reserva, ficou bem defasado. Ele citou as saídas de Dylan Borreiro, Tietê, também citou a saída do Diego Costa e também do Alan Franco. E disse também, né, que Keno, Vargas estavam no departamento médico, que foram desfalques para o Atlético, que agora o Atlético que se reforçou na janela, com certeza vai andar. Mas reclamou disso também, das vendas feitas pela diretoria atleticana. Ele falou que agora as coisas vão melhorar no Atlético. Ele está se referindo a peças, mas também tem agora a mudança no comando. Até para rolar a bola para os comentaristas aqui, a gente estava conversando, né, Edu Panzi? Com o Turco, o Atlético perdeu muitos pontos como mandante no Campeonato Brasileiro. Tem esse jogo contra o Goiás, é um desafio do Cuca, porque ano passado o Galo era praticamente imbatível em casa. E esse ano, o Galo teve até um jogo agora com o Cuca, mas a maioria deles, né, com o Turco, o Galo dos 33 pontos perdeu 15 em Belo Horizonte, Edu Panzi. Um abraço, Cláudio, Henrique. A campanha do Atlético como mandante, ela talvez seja a principal influência, né, na tabela hoje. O Atlético perdeu muitos pontos no Mineirão e tem por tradição ser um bom mandante, né? Então influenciou pontos bobos, alguns pontos que já estavam nas mãos do Atlético, né, acabou desperdiçando. Venceu o Curitiba por 2-0, venceu o Atlético Paranaense, permitiu uma virada, o Corinthians também nos últimos minutos, o próprio Santos, com um jogador a mais, permitiu o empate, por muito pouco não perdeu. Então são resultados que o time lamenta nesse momento, que poderia estar bem próximo do Palmeiras, né, na classificação. Tá, a campanha como mandante talvez seja a grande vilã do Atlético na atual temporada no Campeonato Brasileiro. Sobre a entrevista do Turco, encaro como normal. Dificilmente ele ia chegar numa entrevista e falar, não, realmente eu sou o grande culpado, meu trabalho foi péssimo, eu não dei conta. Claro que ele não ia falar isso, ele distribuiu a culpa e não acho que esteja de todo errado. A culpa não é só dele, mas o trabalho dele é ruim. Agora, dizer que ele foi mandado embora por conta das redes sociais, eu acho que há um exagero muito grande nas redes sociais, muito grande mesmo, o pessoal perde a mão, mas a rede social reclamou porque não tinha rendimento em campo. Se fosse pelas redes sociais, ele seria demitido antes, né? Certamente, ele teria sido demitido há muito tempo. A gente até fala, né, que a diretoria perdeu um pouco do time, mas o fato é que o desempenho estava muito ruim. Aí vem um reflexo, claro, pesando o devido exagero ou não de rede social, mas encaro como absolutamente normal a entrevista do Turco. Todo treinador, quando é demitido, quando perde o emprego,
ele vai para os microfones e divide essa culpa, às vezes terceiriza a culpa, acho normal. E Alexandre Simões, o Edu falou sobre isso, eu peguei aqui, né? O Atlético é o 12º melhor mandante só. Isso. E é o 2º melhor visitante, né? Com a vitória do último jogo. Então, fora de casa não tá sendo tão problema assim. Tem que voltar a ganhar aqui, né? São 11 jogos em casa, ele mais não ganhou do que ganhou, né? São 3 empates e 3 derrotas e 5 vitórias. Então, quer dizer, 6 dos 11 jogos, o Atlético não saiu de campo vencedor. Algo que a gente não conseguia nem imaginar na campanha de 2021. Eu acho que essa situação que o Turco levantou ontem, né, lá na ESPN da Argentina, eu acho que tem um ponto que merece um estudo por parte do Atlético, tá? Ele não está errado em falar da questão do Keno, do Zarate e do Vargas, que são realmente jogadores muito importantes, e a comparação de 2021 com 2022 é impossível de não ser feita, e o Zarate, depois do Hulk, talvez tenha sido o grande jogador do Atlético naquele campeonato brasileiro praticamente perfeito e na Copa do Brasil. O que eu acho que acontece é que o Atlético precisa conseguir, ou pelo menos tentar, o diagnóstico do que aconteceu de tantas peças estarem tendo um rendimento em 2022 inferior ao que elas tinham em 2021. E aí a gente pode citar até grandes jogadores, estrelas, como o Hulk, Arana. que a gente mesmo, o Guilherme Arana, um jogador de seleção brasileira, o próprio Mariano, né? O Júnior Alonso de 2022 não é o mesmo de 2021, o Jair de 2022 não é o mesmo de 2021. Então, o Keno, lógico, a lesão explica, mas... Eu acho que não tem ninguém que tá melhor esse ano que o ano passado. Não tem ninguém, né? Talvez o Nacho, mas o Nacho, assim, com uma irregularidade. Mas o Nacho viveu um bom momento com o Turco, né? O Nacho viveu um bom momento, chegou a ser o melhor jogador do time do Atlético. Eu acho que o Nacho é muito mais uma questão física até do que técnica, a dificuldade dele. Mas o grande diagnóstico que o Atlético precisa ter é por que tantas peças de muita qualidade e que foram fundamentais em 2021 tiveram uma queda significativa neste 2022. E isso, logicamente, atrapalhou o trabalho do Turco e até mesmo esse início do Cuca, né? Que foi com empates, com derrotas, conseguiu essa primeira vitória contra o Coritiba. Acaba que o objetivo do Galo na temporada é muito menor do que ele imaginava. Acredito que o foco principal é uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, é muito pouco pelo tamanho do investimento e, se possível, se o Palmeiras bobear, se o Flamengo bobear, pensar em título. Mas eu acho que esse diagnóstico é o ponto principal que o Cuca e a diretoria têm para fazer nessa reta final de temporada, até para não correr o risco disso se repetir no ano que vem. Muito bem.